né? Então, começar dizendo boa noite, né, a todos vocês, a todos e todas que estão nos assistindo. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma CRP Convida. Eu sou a Dalmara, sou psicóloga, sou trabalhadora do SUS, e estou conselheira na atual gestão Frente em Defesa da Psicologia do CRPRS. O CRP Convida de hoje, ele vai ter 2 convidados e o tema é a atuação da psicologia na saúde mental coletiva. A primeira convidada, né, a nossa colega Luciana Barcelos Posse, é trabalhadora da saúde mental no CAPS 1, de 2 irmãos, e o colega psicólogo Tiago Alves, que vai estar falando depois, trabalhador da saúde mental no CAPS AD de Santa Maria. Então, boa noite, Luciana. Boa noite, Dalmara, tudo bom? Prazer estar aqui, honrada com o convite para falar um pouco sobre o meu trabalho. Boa noite para todos, para todas. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Tá. Eu vou começar te apresentando, né? A Luciana, ela é psicóloga, é mestre em Psicologia Social e Institucional pela URGS, e especialista em saúde mental com ênfase em pneumologia sanitária. Ela também é especialista em gestão e tem formação em saúde mental pela ESP. E está conselheira também, né, da atual gestão Frente em Defesa da Psicologia conosco no CRPRS. Então, Luciana, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o teu trabalho, né? A gente tem convidado os profissionais para as nossas lives, profissionais de diversas áreas de atuação, né, da psicologia, e a proposta é poder compartilhar um pouco, né, da experiência profissional com os colegas, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivenciando, que é um momento de pandemia, né. Então, eu quero que tu comece nos contando, né, um pouquinho sobre como é o teu trabalho, né, como é que é o trabalho do psicólogo na saúde mental e como é a atuação enquanto trabalhadora, né, em um CAPS 1, em um município do interior do estado, né, como está sendo isso nesse contexto da pandemia. Bom, começar dizendo que o trabalho em saúde mental, ele é um desafio permanente, né? Sempre foi, eu não estou me referindo a esse contexto de pandemia, né? Eu sou trabalhadora do CAPS 1 do município de 2 irmãos há 10 anos, né? E trabalhar em CAPS significa estar permanentemente vigilante, alerta, em relação aos preceitos da reforma psiquiátrica, né, e da luta antimanicomial, porque é muito fácil a gente acabar recaindo, né, num modelo ambulatorial, né, num modelo centrado na consulta especializada, né, e nós psicólogos somos muitas vezes convocados, vamos dizer assim, né, a ocupar um lugar de especialista, a ocupar um lugar de quem faz a psicoterapia dentro do CAPS, né, sendo que um psicólogo pode e deve, né, muito mais do que isso dentro de um serviço como um CAPS, né? Então a gente é um desafio, né, superar a lógica do consultório, né, privado, que às vezes acaba se transpondo para o contexto de CAPS. Né? E aí a gente assumir esse lugar de psicólogo protagonista, que vai ao território, que faz visita domiciliar, que faz oficina, que faz grupo terapêutico, né? Então, sempre foi um desafio, né? Agora, nesse momento, bom, nem se fala, né? E aí, para dizer um pouquinho do contexto, então, do município de Dois Irmãos é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Porto Alegre e, apesar de... É um município que é do interior, né? No sentido de como ele se organiza, de como as pessoas levam a sua vida, né? Ele tem 30 mil habitantes, mas ele ainda é considerado região metropolitana de Porto Alegre, tá? Ele é a última cidade da região metropolitana no sentido Vale dos Sinos. Daí a cidade seguinte, que é Morro Reuter, já pertence a outra região do estado, né? Mas é um perto longe e é uma cidade que acho que é importante destacar nesse espaço aqui de conversa, que é um município que majoritariamente acessa o SUS.
né? Eu acho que sim, em alguns contextos existe aí uma segmentação, né? Tem uma determinada, né, parcela da população que aciona serviços privados, que tem planos de saúde. Lá no município de Dois Irmãos, a gente tem majoritariamente as pessoas acessando o SUS, né? E a gente entende, eu acho isso muito importante para a organização da rede, para a qualificação da rede, que a gente possa atender as pessoas independente da sua condição econômica, porque o SUS tem que ser para todos, deve ser para todos, e eu acho que lá a gente consegue oferecer um modelo bastante diferenciado. Uma cidade que tem mais de 90% de cobertura da atenção básica, né? A gente tem um serviço de urgência, e, enfim, teve também toda a organização, né, para a questão da pandemia, né, e o meu olhar, né, e é um olhar muito crítico, é de uma cidade que está muito bem organizada do ponto de vista da saúde mental e do Sistema Único de Saúde. Uhum. E justamente, né, uma das questões que a gente fica nesse momento pensando é do quanto o SUS está se fazendo importante, né, e de como a saúde mental, principalmente, está se fazendo importante nesse momento, né. Queria que tu comentasse um pouquinho, né, nessa tua atuação, o que tu tens percebido, né, da importância do SUS neste momento, né, e principalmente da saúde mental. Tá. Olha só, a gente viveu uma situação muito interessante lá no comecinho da pandemia. Eu, além de psicóloga do CAPS, eu sou a coordenadora de saúde mental do município, então eu coordeno esse serviço, né? E lá quando começou toda a questão da pandemia, eu percebi, assim, a enfermeira e o técnico da equipe do CAPS, assim, com formiguinhas, assim, se coçando, loucos para irem para a linha de frente. E aí, né, eu disse, vem cá, vocês estão querendo ir? É isso mesmo? Eu estou percebendo que vocês querem ir trabalhar com a questão do coronavírus? Vocês querem se afastar do CAPS nesse momento? E eles foram, tá? Eles foram, uns dias depois, então, eu fiz os coloquei à disposição, né, da gestão pública, para que eles fossem alocados, então, aonde, né, a Secretaria de Saúde entendesse que fosse mais pertinente. E justamente a enfermeira e o técnico de enfermagem do CAPS, eles foram compor uma equipe volante de atendimento telefônico e domiciliar para sintomáticos respiratórios, junto com outros colegas de outras unidades de saúde, né? E aí eu acho muito importante demarcar que a questão da pandemia do coronavírus, ela não diz respeito a um vírus, ela diz respeito à nossa vida, ela diz respeito ao modo como a gente se organiza profissionalmente, do ponto de vista da lógica do trabalho, de como a gente se desloca na cidade, de como a gente estabelece as nossas relações familiares, né? E o fato de ter um técnico de enfermagem e uma enfermeira com conhecimentos em saúde mental qualificou muito a linha de frente do trabalho do Covid, porque muitas pessoas acabam produzindo sintomas de ansiedade, né, que se assemelham muitíssimo aos sintomas, né, de coronavírus, né? A falta de ar, a ansiedade, enfim, né? E aí a gente tem uma enxurrada de informações que vão deixando as pessoas mais ansiosas, né? Então, tanto o trabalho, né, dessa dupla que eu faço muita questão de falar aqui, né, que foi para a linha de frente, levando consigo esse atributo, né, de ser da saúde mental, nós, enquanto trabalhadores do CAPS, a gente também se mantém atento em relação aos nossos usuários, né? Em relação a como eles estão se cuidando, né? Em relação a dar um toque para quem deve ficar em casa, por a gente sabidamente, né, ter o conhecimento de que são grupo de risco, ou por serem idosos, ou por já terem tido algum tipo de doença. A gente tem muitos usuários do CAPS que já tiveram câncer, né? Eu penso que esse é um momento para que a gente possa realmente ampliar o nosso escopo do entendimento do que é o campo da saúde mental. O campo da saúde mental não é unicamente para aquele que tem um diagnóstico de transtorno mental grave. Sim. É um campo amplo e que também ele envolve, né, todos os âmbitos, né, do SUS e da saúde, enfim, né, e tantos outros espaços.
E, sem dúvida, também, né, os sentimentos e as reações com a situação da pandemia, eles são os mais diversos, né? A gente tem visto, assim, as mais diversas formas de sentir, né, eu diria, esse momento, as mais diversas formas de entender, né? E a gente já ouviu falar também, né, muito sobre um adoecimento das pessoas neste período, né? Existem pesquisas que vêm tratando dessa questão, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco de ti também, como isso se procede na saúde mental, né? Como é que está Uhum. chegando essa demanda? Quais são as novas demandas nesse momento? Se existem novas demandas, né? E também como está sendo esse cuidado dos profissionais, né? Com o outro, com os sujeitos atendidos, né? E com eles mesmos. Tá bom. Bom, o que que mudou, né? Mudou que desde a metade do mês de março, então a gente não tem mais os grupos terapêuticos, né? Eu acho que esse é um fator, assim, que está fazendo com que todos os trabalhadores da saúde mental estão tendo que repensar, né, o seu trabalho, porque a gente não tem mais o dispositivo do grupo. E aí a gente se dá conta do quanto o dispositivo do grupo é um dispositivo protetivo e que produz saúde, né? Porque a gente teve no CAPS, então, né, muitos usuários que se desestabilizaram, né, com o fechamento dos grupos. Não só usuários do CAPS, mas usuários também das oficinas terapêuticas de saúde mental na atenção básica. Lá em Dois Irmãos a gente tem yoga e musicoterapia, né, pelo SUS, também um trabalho de forma grupal, né, e muitas pessoas nos procuraram, começaram a nos acionar por telefone, e isso é diário. Todo dia alguém liga, né, perguntando quando que vai voltar, quando que as coisas vão voltar ao normal, né. Num primeiro momento, então, lá no começo da pandemia, em Dois Irmãos, a gente teve uma situação de lockdown. Eu acho que por isso também que o município hoje encontra-se até num quadro bem favorável em relação aos dados epidemiológicos. A gente continua com 3 casos confirmados. Só que esses 3 casos confirmados apareceram muito no começo da pandemia, né? Então teve um momento, na metade do mês de março, que parou tudo. Parou a escola, pararam as fábricas, fechou todo o comércio. E eu atribuo a isso, né, a um isolamento social que foi muito radical lá no começo para a gente ter conseguido segurar a questão do contágio lá na cidade, né? Agora tá querendo voltar ao normal, né? E a gente já começa a lidar também com algumas situações específicas da pandemia, né? Então, assim, principalmente, né? CAPS 1 é CAPS tudo, tá? E eu vou falar a parte álcool e drogas, eu vou deixar para o Thiago, que, né, ele é que vai, né, tá falando especificamente desse tema. Mas assim, ó, muita criança e adolescente que tem questões neurológicas, que tem diagnóstico de autismo se desorganizando, né? As famílias não conseguindo traduzir esse momento para a criança e para o adolescente do que está se passando. Muitas pessoas, muitos familiares acionando o serviço, querendo internar os seus familiares, então, que tem algum acometimento de saúde mental, né? E aí a gente pode, enfim, né, problematizar isso. Bom, se está complicado o convívio, né, de todo mundo, isso, né, virou, vira meme, vira piada, é o Porta dos Fundos falando da questão do home office com a criança no meio e tal. Imagina como é que é, né, para alguém que tem uma sintomatologia grave, que muda toda a sua rotina, que se isola completamente, né, deixa de ver as pessoas, deixa de contar com a família ampliada, né, fica só o núcleo familiar. E aí agora, né, infelizmente, tô percebendo, né, isso é algo que está começando, né, as pessoas realmente com crises um pouco mais graves, né, um pouco mais sérias. Acho que, né, a questão do desemprego, ela vai começar a ser um tema para a saúde mental, né, as pessoas num momento de muita desesperança, né, e evidentemente que a gente está falando aí, né, de uma parcela da população que pode estar, sim, colocando a sua própria vida em risco, né? Então, a gente tem que estar muito atento à questão, né, do risco de suicídio que pode aparecer, né? E que, bom, a gente vai ter que lidar com isso, vai ter que se preparar para essa escuta também nesse momento. Sim. Várias coisas envolvidas, né, também com esse momento, essa questão de ficar em casa, né, de
de isolamento e também a própria questão, né, do valor da vida sendo colocada, né, em jogo nesse momento, né. Isso também acho que é algo que vai movendo todos nós, né, de alguma forma. Surgiu agora uma pergunta, já passou aqui, mas eu vi que apareceu uma pergunta sobre o trabalho domiciliar, assim, o atendimento domiciliar. Esse atendimento, ele permanece tendo, ele é ainda uma ferramenta que vocês estão utilizando, assim? E a pergunta é qual a importância, né, do atendimento domiciliar nesse momento? Assim, como que assim, ó, a gente, como eu disse antes, né, tá tudo muito restrito e a gente está atendendo de fato os casos prioritários. Eu acho que nunca na minha vida, eu tenho 10 anos de saúde mental, nunca na minha vida eu entendi o conceito de singularidade do sujeito como eu estou entendendo agora, né? Porque de fato é pensar caso a caso, estratégia a estratégia, né? Porque a gente não é um momento muito atípico. Sim, a gente tem mantido pontualmente alguns atendimentos domiciliares, tá? Por exemplo, um atendimento domiciliar que está sendo mantido é um histórico, um paciente, tá, que tem um histórico de um câncer muito grave, tá? Que tem os pais idosos, que é tabagista, que tem sobrepeso, né? E que precisa muito da continuidade de cuidados em saúde mental, né? E que é uma pessoa que não consegue... E por ele ser tabagista, ele não consegue se cuidar, ele não consegue usar a máscara. Por quê? Porque ele se desloca fumando, né? Então, assim, a gente precisou pensar numa estratégia de cuidado domiciliar. Ele até então era uma pessoa que frequentava CAPS, ele até tem alguns atendimentos que são da rede privada, né? Alguns médicos de confiança dele e tal, que eu acompanho há muito tempo. Mas ele até então era uma pessoa que circulava, né, livremente, e agora a gente está entendendo que neste momento não é o momento para ele estar frequentando o CAPS, né? Por todo o risco dele, né, uma pessoa do grupo de risco e a mãe, o padrasto, né, então pessoas idosas, assim. Claro que esse atendimento domiciliar, ele é feito com todo cuidado, assim, quero falar da importância do uso do EPI, não é um uso fácil, né, eu acho que a gente tem aparecido aí, né, muitas questões sobre ter ou não ter as máscaras, né, que tipo de máscara nós trabalhadores, nós psicólogos temos que usar, né, então assim, lá no município a minha equipe toda recebeu a N95, né, ela é uma máscara de difícil uso, nem todos os trabalhadores se adaptaram, alguns acabaram optando por usar as máscaras de tecido, eu uso a N95. Eu trabalhei 2 anos no Sanatório Partenon, né? Trabalhava com pessoas com tuberculose, então para mim o uso da máscara, ele não foi tão estranho, assim, porque nos meus 2 anos de residência eu usei máscara direto. Mas assim, eu vou de máscara N95, né? Eu peço uma cadeira para me sentar e oriento que essa cadeira seja higienizada depois, então eu não sento no sofá, né? Sento numa cadeira que é de madeira, então depois dá para passar um paninho, né? Com algum tipo de produto ali que limpe, o ambiente sempre muito ventilado, né? Sem tocar no usuário, que é algo para mim bastante difícil, acho que para todo mundo, né? Então, com muito cuidado, a gente tem feito essa atenção domiciliar. Sim. E é bem isso, né? Modifica totalmente o trabalho, de certa forma, né? Também trabalhando na atenção básica, eu percebo isso, né? Na atenção básica também a gente acaba lidando com todo o escopo, né? Todo tipo de demanda, na verdade, né? E aí tu tem que elaborar um plano terapêutico que leve em consideração não só a especificidade do usuário, mas também a especificidade do momento, né? Que, bom, vai ser por telefone, vai ser por internet, vai ser online, né? Tem várias coisas que a gente vai tendo que pensar, né? De como vai ser o atendimento, ou às vezes até bolar algumas estratégias, né, de sair do lugar, né, do atendimento ali dentro do serviço e, bom, um atendimento domiciliar, né, tudo vai sendo pensado. Surgiu uma pergunta que está aqui embaixo, né, perguntando sobre a saúde mental dos profissionais de saúde, né.
E a saúde mental dos profissionais de saúde, tanto os que cuidam da saúde mental dos usuários, quanto os que estão expostos nas linhas de frente do Covid. Como fica nesse momento delicado? Quer falar sobre isso? Não sei como é que... Quero sim. Eu acho que tem. Eu vou repetir algumas coisas, tá? Que são da Débora Anual. Eu recomendo a todos os trabalhadores e psicólogos que acessem o material da Débora Anual. Ela fez uma live pelo Conselho Federal de Psicologia. Ela também tem muitos materiais no canal do YouTube da Fiocruz Brasília, tá? Então, assim, em relação ao trabalhador da saúde mental e da linha de frente, né? No momento de pandemia, o que a Débora fala é que a urgência do outro também é a nossa urgência, né? A pandemia é para todos. Então, naquele momento que a gente cessa o trabalho de cuidado com o outro, imediatamente começa o trabalho de cuidado consigo mesmo, né? Então, assim, depois que eu atendo, eu tenho que me higienizar, lavar as mãos, passar o álcool gel, eu tenho que cuidar quando eu boto e quando eu tiro a máscara, eu tenho que programar super bem os momentos em que eu vou me alimentar e que eu vou tomar água, né? Eu tenho que, quando eu chego em casa, limpar a sola do meu sapato, tomar banho, trocar roupa, enfim, é um estado psíquico permanente de alerta e que desgasta muito, que sobrecarrega muito, assim, né? Falando de mim um pouco, eu percebo que eu preciso de muitas horas de sono para me recuperar. Eu acho que é um trabalho mental muito, muito grande que eu tenho feito, assim, né? Lá na minha equipe, então, a gente estabeleceu alguns rodízios, né? Algumas pessoas têm situações familiares e muito específicas que o fato da gente não tá podendo contar, né, com a escola, as crianças não têm onde ficar. Então, assim, eu tive, né, a sensibilidade de construir junto com a equipe um esquema de trabalho que de alguma maneira, né, fosse tranquilo para todos. Alguns profissionais tiveram que sair de férias, né, tiveram que, enfim, que se afastar por questões de saúde, pela questão dos cuidados. Ai, um monte de gente do CAPS entrando e dizendo oi. Oi, pessoal. Oi, Rê, Márcia, Sil. Que bom que vocês estão aí me vendo. Ai, bem legal. E aí, então, a gente... eu não sabia, eu nunca participei disso, não sabia que eu podia ver os comentários. Ai, Fernanda, que saudade, minha estagiária. A gente está sem estagiário lá, isso também tá uma dificuldade, faz falta pra caramba estagiário no serviço, assim. Né? Então, a gente foi organizando isso, a gente foi protegendo as pessoas que precisavam ser protegidas. O município, a gestão municipal foi flexível em relação ao cumprimento de carga horária. Nem todos os profissionais conseguiram cumprir toda a sua carga horária, isso foi flexibilizado, agora está voltando ao normal, né, em virtude de que a gente tem indicadores epidemiológicos que possibilitam um pouquinho a ampliação do serviço. Sim. Eu me perdi um pouquinho na... Eu Teve uma também. pergunta. A Roberta postou aí a live, né, da Débora Anual, que é onde justamente ela fala, né, disso de um cuidar de si, né, o conceito de biossegurança, né, que ele está tão em voga, fala tanto nisso, né, que é um pouco isso, né, para mim poder cuidar do outro não é mais só um cuidado em saúde mental, né, eu tenho que estar cuidando do outro também para numa questão de saúde geral, né, então como é que eu faço esse cuidado, né, agora mesmo, né, eu moro sozinha, tô aqui sozinha e eu tenho a minha área suja na entrada de casa, mesmo estando sozinha, mesmo não contaminando ninguém. O álcool gel fica na porta, tudo isso, né? E agora mesmo eu espirrei e a gente leva a mão, né? Porque é um hábito que eu digo assim, que ele é cansativo pra gente ir perdendo hábitos também, né? Depois que a gente vai introjetando, de certa forma, é mais tranquilo, mas como usar a máscara, usar a luva, às vezes, ou estar lavando a mão constantemente, isso não é uma prática que eu diria assim que introjetada da psicologia, né? A gente faz o nosso atendimento, às vezes, com mais, até mesmo com mais contato, né, com o usuário, né? Poder trabalhar com isso, essa questão do afeto, né? A Débora também trouxe isso, né? A gente vai retomar ela aqui para falar sobre cuidado do cuidador também. Porque ela trouxe isso também, né? De como a gente faz esse afeto passar, né? Como é que a gente trabalha isso com o usuário sem o toque, sem poder estar se aproximando, né? Sem poder estar por perto, né?
Tem uma usuária que me disse assim, uma paciente que me disse, eu sei que eu não posso abraçar, eu sei que eu não posso te tocar pela situação, mas tu sabe que eu sou muito afetiva, então eu te trouxe um café. E aí a gente sabe toda essa questão de que, bom, café às vezes vai ter a questão de estar compartilhando, mas também tem a questão do afeto, né? De que a gente precisa, de alguma forma, estar falando disso nesse momento, né? Então, tem essas coisas que eu acho que vão ser também histórias e formas da gente significar esse momento também enquanto profissional, né? Nesse contato com os usuários, enfim. Mas tá com fã-clube, precisa mandar beijo para todos. Beijo para todo mundo da minha família, minha mãe, minha sogra, minha irmã. Não sei, Lu, se tu tem mais alguma questão que tu gostaria de explanar nesse momento, assim? Não, acho que vamos encerrando, né, Dal, para deixar a vez do Thiago, que sem sombra de dúvida vai falar de um outro contexto regional e também de um outro recorte da saúde mental, que é a questão de álcool e drogas, né, que eu acho que é bem importante e pertinente para esse momento. Quero encerrar dizendo, Dal, que é muito importante que os trabalhadores de saúde mental, que os CAPs, que os gestores possibilitem essas equipes a permanecerem trabalhando. Não tem a menor condição, né, de a gente pensar esse momento de pandemia sem o trabalho da saúde mental, né? O CAPS é um serviço essencial. A gente está falando de pessoas, a gente está falando da construção de um novo modo de vida, né? A gente está falando de um processo de transformação, né? E que nós, trabalhadores da saúde mental, temos parte nisso, né? E a gente precisa seguir trabalhando, né? Se protegendo, se cuidando, mas precisamos seguir trabalhando. Lamentavelmente hoje, né? Então, para encerrar, eu deixei isso para o finalzinho, assim, né? Vim ouvindo no rádio, então, retornando do trabalho, que a 20ª morte de Covid-19 em Porto Alegre foi de uma moça de 26 anos com diagnóstico de esquizofrenia, né? Eu acho que fica, então, um alerta. A gente está lidando com um vírus que a gente não conhece, né? E que a gente precisa ter muita cautela quando a gente fecha o que é grupo de risco, né? A gente precisa tomar cuidado, né, com as pessoas que têm transtornos mentais e que não conseguem cuidar de si mesmas. Esse é o nosso compromisso agora, né? Defender a nossa vida, defender a vida delas e, sem sombra de dúvidas, defender o SUS. Tá, Dal? É isso. Muito obrigada, Lu. Queria te agradecer muito pela tua disponibilidade, pelo nosso papo aqui, né? Muito obrigada por ter participado. Eu acho que sim, fica teu recado aí, né? Do quanto a gente quanto a psicologia, a saúde mental e o SUS se faz essencial nesse momento, né? Eu acho que esse é o recado que fica, assim, da nossa conversa também, para poder inspirar os outros profissionais, né? Poder também falar sobre isso. Muito obrigada, Lu. Obrigada. Vou continuar aqui agora acompanhando o Thiago. Tá bom. Então, a gente segue a conversa, né? Eu vou chamar o Thiago aqui. A gente segue a conversa. Dessa vez com o colega Thiago, né? Tô chamando ele aqui, né? Para a gente continuar falando sobre saúde mental, né? Tô vendo aí os comentários, as pessoas estão gostando, né, de poder falar sobre isso, né? Tem várias pessoas colocando ali, né? Olá, Thiago. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que tá o áudio? Aí, tá ouvindo bem? Tranquilo. Aqui para mim tá tranquilo. A imagem tá um pouquinho borrada, mas o áudio tá tranquilo. Uhum. Acho que a internet tá com um pouquinho de dificuldade aí. Como é que as pessoas estão vendo também, né? Porque às vezes pode ser uma falha na minha internet. Tá ótimo o áudio. A Ana disse que tá ótimo. Oi, Tá Débora. ótimo. Então tá, vamos seguir. Tá ótimo. Tu viu que a gente Eu tá vou começar combinando? Oi? Tu viu que a gente tá combinando?
Sim, a gente está combinando. Vou te apresentar, Thiago. Tá bem. Então, o Thiago, né, ele é nosso colega também, né, psicólogo, mestre em saúde, especialista em saúde mental. Atualmente, ele também está como conselheiro da gestão Frente em Defesa da Psicologia aqui do CFRS, e ele atua no CAPS ADC do Recomeço em Santa Maria. Então, tudo certo, Thiago, agora a gente vai dando início, assim. Tá bem. Vou começar te perguntando, assim, a gente vai começar falando já, né, para ter tempo de conversar bastante. Eu quero que tu nos conte um pouco como está o trabalho, né, na saúde mental, no CAPS-AD, nesse momento, né, nessa atual conjuntura. Se puder falar um pouquinho sobre o trabalho, né, no serviço, trabalho da equipe, né, e de como está esse trabalho nesse momento. Tá bem. Então, primeiramente, boa noite, né? Boa noite ao pessoal aí que está assistindo a live. Dar os parabéns a todas as enfermeiras e enfermeiros, né? Pelo dia, pelos técnicos, todo o corpo de enfermagem. E, ao mesmo tempo, também afirmar que esse parabéns ele serve não só como um incentivo para o pessoal que está na linha de frente, mas para toda a sociedade também reconhecer esse trabalho, que não só nesse momento, né, é importante, mas muitas vezes na prevenção também, né, nos trabalhos a nível de território, não somente no hospital, que muitas vezes é onde a gente reconhece o trabalho de saúde, mas muitas vezes são as enfermeiras, né, que são as coordenadoras das estratégias de saúde da família, né, que a gente sabe que fazem aquele trabalho com as famílias, com o território, e nada mais justo do que a gente pensar um parabéns também entendendo com melhor qualidade de trabalho, né, para o pessoal, a questão salarial também, né, toda essa condição digna, né, de trabalho, ela precisa ser reconhecida nesse momento, né, que a gente está exposto aí, né, como trabalhador perante a pandemia. Então, eu estou num trabalho que a gente tenha uma equipe, né, interdisciplinar, a gente tem um trabalho que é focado, digamos, numa clínica ampliada, a gente tem saberes múltiplos, né? Então a gente está aprendendo a todo momento com essa situação atualmente. A gente precisa reconhecer, né, a dificuldade que é exercer um trabalho, um cuidado que o isolamento nos convoca a entender outras estratégias. Então a gente precisa diariamente estar se pactuando algumas ações. A gente trabalha com um profissional de referência, né? Então a gente tem algumas pessoas que a gente consegue mapear sem saber como é que a pessoa está fazendo contato telefônico, né? Muitas vezes a gente pode fazer pelo contato telefônico, a gente consegue muitas vezes saber como a pessoa está e seguir fazendo atendimento mais à distância. Algumas pessoas a gente precisa estar presencial, a pessoa vem ao serviço, a gente segue fazendo os atendimentos. É como a Lu falou, né? Tem algumas diretrizes que a gente precisa respeitar em relação à pandemia, à condição de cuidado, da biossegurança, e a gente não tem como fazer os grupos, né? Tem alguns grupos que a gente não tem como manter, mas a gente busca sempre entender esse processo do cuidado como um contínuo. Então a gente tá sempre atento nesse sentido, né? A gente vai tendo algumas responsabilidades que a gente vai precisando abrir também, no sentido de entender que algumas internações acabam se tornando um critério mais exigente, né, nesse momento, porque a pessoa que estava muitas vezes conseguindo fazer um cuidado mais a nível territorial acaba se desorganizando também pelo uso, né? Então, falando de um CAPS-AD, é compreender também as relações cotidianas do pessoal que a gente atende, né, dos atendidos. E aí, nesse momento, é um momento que acaba tendo uma grande dificuldade, muitas vezes, das pessoas em relação em família, né? Como a Lu falou. Imagina quando a gente tem esses outros atravessadores, né? Que são o uso muitas vezes, do abusivo do álcool, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de falar na nossa sociedade, uma certa glamorização do uso do álcool. Então, a gente tem essa questão do uso do álcool como um trabalho muito mais a nível de pessoal mais idoso, né? Então, é um grupo de risco que a gente vê que nesse momento da pandemia é uma faixa etária que a gente acaba não tendo muito acesso, assim, né? Porque o pessoal também acaba tendo que ficar em casa, mas o uso do álcool ele é um uso muitas vezes doméstico, né? A gente sabe que não necessariamente a pessoa precisa fazer todo um evento para fazer o uso. Então a gente tem que conseguir considerar nesse momento a dificuldade de manter, né,
esse trabalho, esse vínculo, e esse momento é um momento bem difícil nesse sentido. Então a gente segue como um trabalho de referência, né, essas pessoas. Alguns usuários acabam não indo ao serviço pelo grupo de risco, né? E a dificuldade da gente conseguir chegar até o lugar, né, de casa das pessoas também pela essa questão da pandemia também. Santa Maria tem uma população de quase 300 mil habitantes, né? A gente tem 2 CAPs ADs na cidade, então é um público grande, assim, que a gente pode considerar, né, de demanda, assim, de AD. O uso do álcool é o mais expressivo, como eu pontuei, assim, a gente tem que ter essa conversa, né, sobre isso, porque o CAPS acaba sendo um serviço de porta aberta que consegue dialogar sobre a lógica do usuário, de um uso mais abusivo, mas a nível social, o uso do álcool ele acaba sendo, né, muitas vezes uma relação de pertencimento dessas culturas, né, que a gente tem, né, de fazer o uso do álcool como muitas vezes uma necessidade para, enfim, para lidar com situações da vida, né? A gente tem que falar disso nesse momento. E a gente acaba tendo essas relações, né? Então a gente precisa estar nesse momento se cuidando de forma coletiva, né? A saúde mental ela não pode estar só ligada diretamente a um serviço, né, de saúde, né? Então acho que esse é um ponto que eu gostaria de falar. Eu não sei como é que tá o áudio, deu uma trancadinha. Caiu para mim um pouquinho aqui, mas já voltou. Tá me ouvindo direito, Thiago? Tô te ouvindo, só não sabia do retorno, se o áudio estava Tá. indo. Deu uma travada em alguns momentos, mas deu para entender bem o que tu estavas falando, tudo certo. E Thiago, também é uma situação nova, né? Que eu acho que também mobiliza, né? Tu mesmo relatou, modificou sim muito o jeito e os modelos de atendimento no CAPS, né? E também tem uma questão que é dos usuários, né? Que nos usuários da saúde mental também de um cuidado que precisa ter continuidade, né? Então, eu percebo que tanto a Lu como tu trouxe, né, que a gente vai encontrando modos de dar continuidade para esse tratamento, né, para esse atendimento nessa situação. E tu tens também uma experiência que é uma experiência, né, de lidar com essas situações de crise, né? Eu queria que tu pudesse falar também, né, um pouquinho dessa tua experiência e de como está sendo nesse momento também. Sim. Esse é uma situação que a gente está vivendo a nível global e micro, né, também a nível de relações cotidianas, de pessoas que a gente convive, e que ao mesmo tempo a gente precisa sempre entender esse cuidado de si. Nesse momento, quando a gente fala do isolamento, a gente não fala necessariamente de se isolar enquanto relação, né? Mas a gente precisa pensar Sim. as formas que a gente vai poder estar se relacionando, né? O isolamento social não é necessariamente deixar de conviver socialmente, mas são estratégias que nesse momento de pandemia nos convocam a entender as nossas relações, a reatualizar nossas relações, muitas vezes familiares, né? Porque a gente vai acabar ficando mais diretamente mais afetado pelas relações próximas que a gente tem, né? Então, pensando esse momento com alguma relação também, um link que eu posso trazer com o evento que teve a KISS, né, 2013, Santa Maria, que foi um momento que também mexeu muito com a cidade, né, com todo esse efeito de relação de cidade também, né, de pessoas próximas, pessoas que perderam pessoas muito próximas, filhos, né, familiares, e aí também as pessoas não diretamente ligadas ao, ao incêndio, mas enquanto comunidade também, né? Então isso é algo que a gente vai entendendo como precisando se acolher, né? A cidade ela assumiu um conceito de acolhimento, né? Entendeu que as pessoas precisavam se olhar de uma outra forma. A gente está precisando nesse momento também se olhar de outra forma, né? Não só olhar para si, mas olhar para o outro de uma outra forma, né? Sim. A gente tem essa referência da Débora, né? A Débora ela é uma psicóloga do Médicos Sem Fronteiras. A Roberta colocou ali o link, né, do trabalho dela falando, né, nesse momento, né, com o CFP. A gente precisa
compreender a dimensão desse momento, mas não necessariamente entrar nele como um abismo, né? Mas sim entendendo nossas relações, a nossa forma de afeto, né, com isso também. E esse cuidado de si é sempre um cuidado do outro, né, um cuidado da relação. O pessoal já comentou também sobre a questão do cuidar dos cuidadores, né? E a Lu também foi muito pontual, foi muito importante que a Lu trouxe. Não vou querer ser repetitivo nisso, né? Uhum. Então a gente vai conseguindo ter essa compreensão de que é preciso sempre, né, olhar para o lado, olhar para dentro, né, olhar para si, olhar para o lado, olhar para dentro, fazer esse movimento, né, se inclinar, é buscar sempre estar reconhecendo, né, que toda a vida é importante, né. Eu gostaria de fazer também uma exclamação também ao povo que em situação de rua, né, as pessoas que vivem, né, de outras formas que não com as moradias que a gente muitas vezes considera como, né, as, as ideais perante uma sociedade, né, esse povo também merece e precisa, né, ser reconhecido na sua saúde, né, de forma integral também. Então, muitas vezes a saúde mental, ela não necessariamente está o público de cuidado dentro de um eixo, né, específico, assim. Então, a gente tem pessoas em situação de rua, pessoas com outras vulnerabilidades, que nesse momento de pandemia, isso acaba dando um outro nível, né, um outro nível de situação também de vida, né, com relação a recursos, a acesso, né, a um serviço público, não só a saúde, né, mas a outras condições, né, como a alimentação, por exemplo. Então, a gente tem um público mais acentuado de CAPS, AD, que quando tem um momento como a gente está vivendo hoje, as questões de alimentação, de acesso, né, à vida, elas ficam muito mais graves, assim, né? Então a gente precisa, enquanto sociedade, olhar para isso tudo, né? E considerar que esses serviços CAPs, eles estavam numa história já recente, assim, sendo desinvestidos também, né? Eles estavam já sendo, de alguma forma, desaparelhados, assim, como os serviços de garantia de direitos, né? A própria assistência, né? Também. Então, né, esse é um momento bem difícil, que a gente precisa conseguir, né, lidar com ele, né, se manter vivo, mas para que na sequência da carruagem, né, a gente consiga olhar enquanto sociedade para essas políticas, né? Sim. Eu ia trazer justamente essa questão, assim, para a gente pensar um pouquinho, né? Porque a gente está, hoje é dia 13, né? E a gente agora tem o 18 de maio se aproximando, né? E dá para dizer que a gente vai ter um dia da luta antimanicomial, né? O dia 18 de maio, ele é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Nesse ano a gente vai viver um dia 18 de maio bem comum, né? Eu diria. Porque justamente, né, um dos motes da luta antimanicomial é o cuidado, né, em liberdade. E hoje a gente tem que lidar, né, com o isolamento como um modo de cuidado, né? Então é uma questão, né, que a gente vem trazendo também para debate, né, essa questão do isolamento para se cuidar, né? Então modifica também essa relação, né? E eu queria que tu falasse, então, um pouquinho sobre a luta antimanicomial, pudesse explanar, então, essas questões em relação à liberdade, né? E um pouco do que tu já vinha trazendo, né? Eu acho que a gente vai dando seguimento também para essa discussão. Tá bem. Antes eu gostaria de dar boa noite aí também para os colegas, né, do CRP que estão aí presentes na live, nossos parceiros de luta, né, da frente, né, em defesa da nossa democracia, né, que a gente considera a nosso ideal e busca, né, pela democracia que a gente reconhece a real, né, não muitas vezes essa que é colocada aí à prova, né, no nosso limite de vida diariamente. Também os outros demais parceiros, a Agostina aí, tá lá em Tucumã, né, parceira argentina que é do grupo de saúde coletiva. A Agostina tá vendo a live lá da Argentina, então. E a gente tem, então, esse 18 de maio, que é uma data que muitas vezes é vista como comemorativa. Em outros momentos, a gente entende também que o que é comemorar a nossa liberdade, né? Historicamente, a gente vive, né, sobre efeitos de uma sociedade que muitas vezes nos pune, né, enquanto diferentes, né? Nos controla e nos pune, né? Esse biopoder, né? Esse poder sobre a vida, muitas vezes está atrelado a uma noção
de saúde, né? Então, o CAPS, ele acaba sendo uma referência de lugar de saúde mental, mas que a cidade, ela precisa reconhecer a sua loucura, né? Os outros lugares de loucura dentro da cidade, não só, muitas vezes, um CAPS. Então, a gente não pode, num momento como esse, entender que o isolamento, ele é promotor de saúde, né? Muitas vezes se entendeu que isolar-se seria uma condição de tratar, né? E a gente precisa, nesse momento da vida, né, olhar para si e ver qual é o efeito que está tendo esse isolamento no nosso corpo, né? Isso é muito forte, assim, né? A gente está tendo uma experiência hoje de vida que a gente tem que levar isso adiante, assim, como sociedade, né? Então, a gente tem o 18 de maio, a gente tem a luta, né, contra, né, ser antimanicomial, é justamente quebrar com os manicômios mentais, né? Os manicômios mentais, os microfascismos cotidianos, né? Que estão aí muitas vezes nesse campo de percepção que a gente tem, que é de produção de nós versus eles, né? Saúde versus doença, né? Razão versus desrazão. Então a gente precisa, nesse momento da vida, assim, saber que tá no corpo, né? Tá na pele, e isso batendo, assim, de uma forma que a gente precisa considerar de fato, né, o cuidado em liberdade, a relação com o diferente, né, aquilo que bate na gente, do que é do outro, do diferente, né, sem querer ser romântico com a luta, né, não sendo um romântico no sentido de que negar a doença, mas é reconhecer que historicamente a gente promove doença socialmente, né, pela maneira da gente produzir muitas vezes a vida que a gente considera, né. E a gente está agora nesses últimos meses aí sofrendo tanto com essa coisa de o mercado vai acabar, vai morrer antes das pessoas, né? Pô, como tá forte isso, né? De ter que, parece que dá a vida pelo mercado, né? Dá a vida pela produção, dá a vida pelo comércio. E não negar que as pessoas que trabalham nesses setores e trabalham, produzem, sim, e mantêm a sociedade, elas estão, né, correndo, como muitas pessoas dizem, trabalhando de dia para comer de noite, né? Sim. Mas a crise, ela não é do pessoal de baixo, né? Então, quando a gente tem um CAPES, eu afirmo isso de novo, a gente tem uma política pública, a gente precisa manter essa política, a gente precisa reafirmar essa política, a gente precisa lutar por ela, né? 18 de maio é um dia de dizer que a nossa sociedade, né, ela também produz isso, né, que a gente vive essas doenças, que a gente precisa olhar para elas num serviço como um CAPS muitas vezes, mas existe uma rede de atenção psicossocial, existe uma sociedade que precisa estar trabalhando, né, em conjunto, né, de forma horizontal também. Então a gente tem que derrubar de certa forma isso que é mental, né, manicômio mental, e muitas vezes também esse outro lugar que acaba sendo mandar a pessoa lá para um lugar, mandar o mais longe possível, isolar ela para dizer que depois de um certo tempo ela vai aprender a lidar com a vida, né? Ou de uma outra forma, né? Isso é histórico, Uhum. né? A gente isolar as pessoas. Então a gente está aí para fazer, né? Jus, então esse 18 de maio, um isolamento, né, social, que seja um momento também da gente aprender com essa experiência para botar isso muitas vezes abaixo. E fez eu ficar refletindo aqui, né, enquanto tu falava que a nossa sociedade está tendo que lidar com muitos paradoxos, assim, né? Uma sociedade que isolou, né, sofrendo com o isolamento, né? Uma sociedade que adoece do trabalho, querendo o trabalho, né? Então a gente sabe que o trabalho hoje, né, ele é um trabalho adoecedor e mesmo assim as pessoas, né, querendo esse trabalho. E também a própria questão do profissional, né, que a gente, acho que tu começou falando sobre isso, a gente sempre coloca a doença, né, e o cuidado no outro, né, e é um momento que a gente está tendo que se haver com a doença
também, né, como vulneráveis e também como necessário um cuidado conosco, né? Então, não é à toa que surge uma pergunta, né? Anteriormente surge uma pergunta como é que a gente faz o cuidado do cuidador, né? Não só dos profissionais de saúde mental, mas dos profissionais que estão lidando lá na ponta, né? E existe uma romantização por trás disso, né? Da questão de profissionais como heróis, né? E não, a gente também, né? Nesse lado a gente também consegue ver esse paradoxo hoje, né? Surgindo, né? De ser também um ser que precisa de cuidado, né? E não heróis, assim, né? Eu vou só dar uma conferida. Aqui tem uma pergunta. Como libertar em tempos de isolamento? Tu quer, tu quer falar sobre ela também? Tal. Essa pergunta Eu, do Zé aí, ela eu fiquei valeria uma pensando, live, né? Só ela. o que acontece? O Instagram, ele nos deixa conversar por 1 hora e a 1 hora ele simplesmente encerra, né? E aí surge essa pergunta que eu acho que dá mais 1 hora para a gente conversar, com certeza, né? Mas Não é uma sei, Thiago, provocação, né? Importante. se tu quiser fazer alguma colocação, algum fechamento também, né? Para a gente encerrar com essa pergunta na cabeça, né? Sim. Eu acho que essa pergunta, ela é uma provocação, assim, digna do Zé, né? Digna do Zé. Então, ela não pode ficar, assim, no ar só. Como se liberar, né? Não, eu não diria libertar, mas se liberar. Como é que a gente pode se liberar? Liberar o nosso corpo, né? Eu acho que essa experiência, a gente pode pensar uma live sobre um, um pensador, um filósofo que foi Spinoza, que ele teve que passar os últimos anos da sua vida dentro de um porão. Ele morou depois, né? Foi colocado pela monarquia da Holanda a morar num porão e eles não tiveram coragem de matar ele porque ele era tão importante, de acabar com a vida dele e ele teve que morar num porão. E ali talvez tenha sido os momentos de maior libertação dele, de expressão que ele começou a produzir, né, de outra forma, mundo, produzir sentido a partir da escrita, né? E a gente tem muitos pensadores, não muitos, mas a gente tem pessoas na nossa história, né, da nossa literatura, a própria psicologia, né, bebe desses autores, que eles vão pensar essa relação do que pode esse corpo, né, esse nosso corpo, né, o que é possível do corpo, né, possível como potência, né. Então, não é porque a gente está num isolamento que a gente não pode se liberar de algumas amarras, que a gente não possa se liberar de alguns preconceitos, né? Que a gente não possa se liberar de alguns estereótipos, né? Eu acho que é o momento da gente se reinventar quanto sujeito, né? Mas não se Produzir reinventar enquanto um sujeito. Oi? produzir liberdades, né? Pois é, possíveis, né? E que sejam de ampliação de vida, né? E aí entendendo que a liberdade se amplia na liberdade do outro, né? Que não é uma liberdade privada, né? De que a minha liberdade vai até onde vai a do outro, né? Mas é que essa liberdade também se amplia na liberdade do outro, né? Então é de reconhecer a diferença, né? Como se libertar nesses momentos, né? É reconhecer a diferença, é reconhecer e justamente pautar que a diferença pode existir, né? Sem precisar ser categorizada, sem precisar ser capturada. Eu acho que isso pode virar uma live aí também, Dal, tu tem essas reflexões também, né? E tu trabalha nesses conceitos, eu acho isso muito rico, assim, pra gente pensar modos de produzir conhecimento, saber, a partir, né, dessa própria experiência de que a gente está em isolamento. Ótimo, Thiago. Vou te agradecer mais uma vez, então, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Agradecer também a Lu que está assistindo aí, né? Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, de estar contribuindo, né, conosco nesse momento, com as experiências, né? Sem dúvida, as experiências de vocês, elas nos ajudam, né, no nosso fazer e no momento do qual a gente está vivendo, a gente precisa, né, dessas experiências para estar se alimentando, né, e para estar fazendo uma prática em psicologia cada vez mais, né,
pautada, né, nessa liberdade que tu fala, nesse respeito às diferenças, né, que é isso também que a gente vem trabalhando. Muito obrigada, Thiago. A gente vai encerrando Muito a live para obrigado. o Instagram encerrar por nós. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então, muito obrigada a todos, né, que tiveram conosco, presentes nessa live. E uma boa noite a todos e todas.